Perceba que esse reino dos céus não é um lugar, talvez não deixe de ser, mas fundamentalmente um estado de percepção, um estado de não reação, um estado de não planejamento a partir da própria mente, um estado de entrega, e a partir dessa entrega, um novo olhar, uma nova percepção, um novo entendimento, um novo sentimento, uma nova maneira de ver o mundo, impulsos que não te dirigem mais. Perceba, se aquilo que te motiva em busca de uma pseudo-felicidade dissipa e morre, aonde está a felicidade? Aonde está a bem-aventurança? Onde está a alegria? Perceba que o presépio cai junto com a projeção. O presépio se fundamenta na projeção, mas com a ferramenta necessária, com a ferramenta correta, você vai entender o porquê você age assim, o porquê nós agimos assim, o que nos motiva a agir dessa maneira. Olá, hoje eu vou retomar o estudo da carta 2. Eu parei na página 65, hoje eu retomo na 66. A carta 2, ela fala sobre as experiências de Cristo, né? Principalmente nessa parte aqui, pós-iluminação no deserto. E aí o que ocorre, né? O impacto com aquelas pessoas que ele ama, com a família, com as pessoas que amam ele, e muito semelhante ao caminho de qualquer buscador espiritual, que há um rompimento, uma quebra de contrato, por assim dizer. As pessoas que nos amam, elas têm expectativas para conosco. Não exatamente expectativas no que é melhor para nós, porque nós mal sabemos o que é melhor para nós, quem dirá melhor para os outros, né? Mas expectativas que condizem com aquilo que ela espera de você, ou pelo menos daquilo que você era antes desse despertar, ou do início desse despertar, desse caminho espiritual, onde você está buscando conhecer a tua identidade para além dessa persona, para além desse ego, que isso foi decorrência de perceber inúmeras imperfeições em si mesmo, em estar buscando uma verdade mais profunda para além dessa superficialidade mundana, desses conceitos equivocados de felicidade, uma direção contrária ao senso comum. E então, no nosso raio, a maior parte dessas pessoas está dentro do senso comum. Isso não é errado, isso não tem julgamento. Da mesma maneira que você tem que respeitar e deve respeitar a posição dessas pessoas, o que elas acham que é melhor para elas, essas pessoas também não podem te segurar. E é isso que vem, essa revolta mais das pessoas do que estão em volta da gente, do que propriamente o buscador. E isso ocorre com Cristo, com Jesus, Cristo na persona de Jesus, com essas expectativas, principalmente da mãe dele. E aí a quebra dessa expectativa, porque não era precisamente aquilo que ela esperava. Então, há uma quebra de contrato, há uma quebra de você ser aquilo que a outra pessoa espera de você. Por isso é um caminho muito individual, muito solitário,
mas de muita solitude, e que é impossível você levar alguém junto, né? Porque ela tem que estar exatamente no ponto onde você está. E as percepções são muito diferentes, né? E eu percebo que as pessoas compreendem aquilo que elas querem compreender, né? Mas vamos lá. Essa parte ela é um pouquinho longa. Eu dei uma olhadinha aqui antes para relembrar e para ver o que eu ia ler aqui. Mas eu vou fazendo pausas bem tranquilo à medida que naturalmente eu percebo que devo parar, fazer algumas observações que me tocam e que eu acho que são chaves, são gatilhos, né, que nos fazem acordar e fazer uma analogia com o nosso próprio caminho. Independente da amplitude dessa consciência, da clareza de que você se encontra, ela sempre vai ampliar e esses gatilhos, essas percepções vão ficar mais evidentes ao longo do teu processo. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Quando você detém desse conhecimento, dessa percepção, dessa dualidade, quando você percebe o que não é você, o que são seus pensamentos, dessa individualidade e o que é as características, a sensação de estar consciente. Então você começa realmente, gradualmente, a assumir de fato o comando da sua vida. E a compreensão desse conhecimento ela é fundamental, por isso ela está em preto aqui, né? O que havia aprendido. Então, a partir desse conhecimento, senão seria impossível, ele começa a ter oscilar, né? Flertar entre momentos de consciência e momentos de inconsciência que viriam o negativismo, né? As formas negativas de pensar. Então, rapidamente, ele se volta à consciência divina, que ele chama de Pai aqui, e pede para ela interceder. E aí ela o faz e ele retoma a sua clareza, a sua serenidade, a sua consciência no momento. E quando você está exatamente na presença do agora, a gente sabe que o ego dissipa, né? Esses falsos impulsos, porém do ponto de vista mundano, totalmente verdadeiros, porque esses impulsos são a nossa própria personalidade, eles constroem a nossa personalidade ao longo do processo. Então essa lacuna de memória, de projeções, passado e futuro, ela dissipa. Dissipa por quê? Porque você está presente, você está no agora. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e também minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse de maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa.
Então os julgamentos, né, ao longo do caminho, ele voltando em condições precárias, apenas visivelmente, mas totalmente tomado por um conhecimento transcendente, para além da compreensão daqueles que o julgavam. Entretanto, alguns aldeões olharam com compaixão para o meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Aí ele já começa a experimentar o poder criativo, né? A entrega de que, independente do que fosse acontecer com ele, e as mudanças de fato ocorreriam, né? Porque a partir desse momento ele estava entregando a vida dele ao Pai e não fazendo mais planos a partir da própria mente, a partir da atividade do ego, né? Que busca aquilo que acha que é melhor e repele aquilo que vai impedir de chegar aos seus desejos. Realmente uma entrega. E nessa entrega, aos olhos daquele ego antigo, não há garantias, né? Não há garantias nessa entrega aos olhos das pessoas que vivem nessa atividade mundana, e mesmo ele que vivia. Mas agora ele está tomado por um conhecimento, por uma fé inabalável, por uma convicção que só vai se aprofundando ao longo do caminho. E aí ele começa a ter os primeiros vislumbres de entendimento que realmente nada o faltaria. E isso ocorre recorrentemente e ele percebe cada vez mais. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada, e a roupa. Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, veio à porta, olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos de casa gritando: "Mãe, venha depressa, há um homem velho e sujo na porta." Escutei minha mãe resmungando, irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a, de repente, e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento, ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-se conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: "Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. "Depressa", disse para minha irmã assustada. "Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu. Ele é da família. Temos que cuidar dele." Então ele já imaginava, né, o que a recepção seria uma surpresa, né, ver ele naquelas condições, mas ele se coloca numa posição de humildade
e pede ajuda à mãe. Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante, deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então, conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã do sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com a minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados, entre aspas, né? Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Aqui começa, né, dentro até de uma ingênua percepção, né, de Jesus, de que realmente seria fácil colocar em prática todo esse conhecimento do qual ele tinha recebido e assimilado. E aqui começa o choque, né, da mãe que tinha outros planos para o filho. Começa a quebrar, romper essa expectativa dela. E isso é assustador para as pessoas, porque elas têm expectativas para si mesmas e expectativas para os outros. A felicidade delas depende não só das circunstâncias, dos acontecimentos para si, mas também para os outros. Então, isso é uma projeção, isso é uma manifestação totalmente do ego, né? Ele quer controle. Sempre que você pense que você quer tudo à sua maneira, isso é o ego tentando controlar. Ele quer controlar tudo em causa própria. Ele e os outros. E a gente sabe como isso é muito visível, é escancarado, vendo na nossa sociedade. Essas consciências egocêntricas que fazem isso e distorcem absolutamente tudo em causa própria. Eu sempre digo que uma pessoa dominada por impulsos fortemente impregnados na sua mente, uma pessoa egocêntrica, egotista, ela quer tudo para ela. Justiça é aquilo que ela consegue, é aquilo que ela tem, e injusto é tudo que ela não consegue ter. E ainda fica com raiva, né, das pessoas que obstruem ou que se colocam no seu caminho. Isso é uma atividade totalmente natural do ego. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Então, até então ela achou que o que ele tinha visto iria corroborar, né, a religião ou as crenças da época, né? Mas vamos lá. Não foi bem assim, né? Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus, entre aspas, né, vingativo,
Não havia tal coisa. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar aos sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a maior tormento do que nunca. Então aí começa a negação, né, da própria mãe. Também uma atividade do ego ali nela, normal. O ego, ele não requer julgamento, todos nós estamos no ego, no maior grau ou em menor grau. Mas o conhecimento nos traz a luz de uma sabedoria, de uma percepção que ao longo do caminho você vai aprender, você vai enxergar em si mesmo, vai enxergar nos outros e você vai querer transcender isso. Por que você vai querer transcender isso? Porque você vai ter os momentos de consciência, as percepções, o que a verdadeira abundância que essa consciência, que essa clareza traz de estar consciente, de ser consciente, de ser você em essência, e não acorrentado em buscas, em projeções vindas desse teu pequeno eu, que está tentando te defender, está tentando criar uma felicidade, buscar uma felicidade, mas que ao longo da vida você percebe que isso não é possível. Às vezes os momentos que acontecem são muito fugazes, né? Eles não te alimentam, eles não alimentam a tua alma. Tua alma está sempre com fome, precisando de mais. E o ego tenta buscar esse mais, mas ele não sabe o caminho. Ele só consegue satisfazer fugazmente através desse magnetismo, de coisas, de posses, de pessoas, de controle. E então quando você percebe e vai despertando para essa atividade, se sente realmente alegre, feliz consigo mesmo, nos momentos de serenidade, que é a tua própria consciência, ele vai dissipando. Então essas buscas também vão dissipando. Uma vez que o ego dissipe, a atividade dele dissipa. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia a minha necessidade e que eu encontraria acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, ao ponto de vista dela, né? Estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar. A rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso
e arrogante, mas ela ainda me amava, estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Veja que ela não nega ele, né? Mas nega o comportamento dele porque é contrário às expectativas dela. Agora faça uma analogia com a sua vida. Isso certamente está acontecendo com você. Você está se dividindo, se desconectando de amizades, de pontos de vistas, de reações, de brigas infrutíferas, desnecessárias, de discussões, né, sem sentido, porque o ego só busca ter razão, ele não sabe nem porque está discutindo, só quer estar certo. Então há um rompimento, não porque você é melhor que essas outras pessoas, não porque você tem a verdade e elas não têm, mas você apenas não quer mais brigar, apenas você não vê mais necessidade disso. E está bem consigo mesmo e só quer se reconhecer, só quer conhecer cada vez mais esse ser que está te dando uma clareza, está te dando tanta serenidade, está conseguindo que você viva realmente a vida de fato, agora, nessa presença, sem projeções, sem memórias, sem construções passadas para enaltecer a si mesmo, nada disso. Uma vida de verdadeira liberdade, onde você vai ficando livre, livre inclusive para não pensar, para não planejar, porque você vai vendo, vai sentindo, como ele já tinha o conhecimento aqui, né? Ele sabia que ele ia ser sustentado ao longo da caminhada dele. E ele tinha convicção do propósito dele, certamente nesse momento já. Assim como você vai ter no seu, esses conflitos da tua personalidade, eles vão existir por algum tempo, né? Tua mente, ela vai rivalizar, né? Esses impulsos do ego vão rivalizar através da tua mente com a tua consciência, que está reivindicando a posse e o uso da tua mente para poder expressar aquilo que é a tua essência, a tua verdadeira identidade, né? Então essa desconexão das pessoas do nosso raio, né, é muito traumático, acredito que mais para elas do que para o buscador, porque é contrário realmente ao que ela sonhava para ela, né? Mas ela não pode, a outra pessoa não pode perceber o que você está percebendo, sentir o que você está sentindo. Mas você tem que respeitar a dor dela, a dor de querer controlar. Ela chamou a atenção de meus irmãos dizendo que calassem a barulhenta discussão e virou-se para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo podre sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Apesar de toda a sua raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente, sabendo muito bem que por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem e confeccionou boas roupas novas. Agradeci por tudo que ela fez para melhorar minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia sem dizer nada. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava com tristeza se, além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos.
Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver então as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que isso significa? É ele o Messias? Então, os milagres, né, dele, ele mesmo coloca entre aspas, né, porque na verdade é uma manifestação do poder criativo, né, na compreensão, na fé, na convicção e no estado de consciência da onde ele estava, quando estava totalmente purificado dos impulsos do ego. Então, os milagres também, ele diz, legitimavam, né? Então aqui, o que começou a ocorrer dentro da própria casa começou a legitimar aquilo que ele dizia. E aí, como são milagres, a pessoa começa a ficar em dúvida e questionar a sua infalibilidade. Então meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou e eu sabia que, ainda que estivesse sentido alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme. Normal, né? Ciúme. Você percebe que ele começa a interagir, né, e se relacionar com as outras pessoas, mas agora ele compreende porque elas agem de determinada maneira. Porque ele compreendeu a atividade do ego. Ele compreendeu o eu, o falso eu. E todos nós estamos nesse falso eu. Nós agimos de determinada maneira em detrimento de si mesmo. Quem impulsiona, quem dita isso, quem se defende, quem reage, quem briga, quem bloqueia aquilo que está ouvindo, é tudo o ego. Inclusive numa leitura, se você pegar um texto, pode ser um texto das cartas mesmo, e passar para uma pessoa, ela vai ter uma dificuldade enorme de compreender, porque a compreensão daquilo que ela está lendo estará diretamente ligado com o ponto de consciência onde ela está, com as experiências que ela teve na própria vida, que levaram a ela a esse determinado ponto. E ela vai estar absorvida por esses impulsos, esse ego vai estar ativo nela num determinado grau. Num determinado grau que ela pode distorcer completamente aquilo que está lendo inconscientemente. Por quê? Porque o ego está agindo em causa própria. Então, olha a capacidade desses impulsos, a atividade dele. Aqui eu estou falando de uma maneira mental, intelectual, mas se você seguir o caminho é a prova, né? Você vai ver isso em você, nos outros. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Então, na minha conta aqui, não muda nada, né? Mas era 3 irmãos, né? 2 irmãos e uma irmã que ele tinha. Então eles eram 4. Fui capaz de curar os 2. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos, entre aspas. Perguntavam-se que mal poderia fazer a eles se me irritasse.
A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e sentiu-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, as explosões do ego, né? Então como ele estava consciente, ele bloqueava, né? Percebia esses impulsos e não explodia, né? Continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Aí tudo características que vão de uma pessoa que está se tornando consciente. Aqui ele já está plenamente consciente, né? Porque para estar fazendo os milagres já, né? Para estar materializando. Lá na frente você vai entender o que é a materialização se você ainda não leu as cartas, que são tudo partículas elétricas. Lógico, eu estou falando de um ponto de vista do que as cartas passam para a gente, né? Eu não sou capaz de ver tais partículas elétricas. Porque minha consciência não permite, né? Porque eu não estou absolutamente consciente, eu não sou absolutamente consciente. Eu estou no caminho da conscientização. Mas eu sou capaz de perceber o próprio ego. Eu sou capaz de perceber as minhas reações, os meus pensamentos negativos. Eu sei que não sou eu. Ele é o eu da minha persona, o falso sou eu. Eu não tiro a responsabilidade de mim. Eu sou o ego, né? Mas esse ego eu estou o conhecendo e ele está perdendo o controle na minha mente. Então começa a haver essa rivalização, que em determinados pontos é muito angustiante. A gente já falou sobre isso em outros vídeos da leitura, mas é a rivalização pela posse da sua mente. Então você tem momentos de clareza, de absoluta êxtase, de percepção espiritual, seguido por repugnância de si mesmo. Porque toda vez que você se eleva além daquilo que já aconteceu com você, em percepção, em serenidade, você cai. É normal essa queda, né? Porque você sai daquele estado, você não está plenamente consciente para se manter naquele estado consciente. Então você cai e aí essa repugnância acontece, que você não se vê mais na tua persona, naquilo que você fazia, nos teus comportamentos, nos teus vícios, nos teus hábitos, nos teus pensamentos negativos. Tudo isso você não quer mais. Não de uma maneira de repelir como o ego faz, mas de perceber mesmo. E aí você se volta para a oração, para a meditação, com todas as ferramentas, com o silêncio, para que ocorra esse invisível, gradual dissipar desses impulsos. Principalmente a meditação, como sempre falo. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Perceba que não tem o julgamento da atividade do ego na mãe dela. Era aquilo, ele compreende, ele percebe, né? E ele aceita e ele não reage. Não há o conflito da parte dele, não há reação. Um dia ela se aventurou a perguntar-me: você ainda acredita que Jeová seja um mito? Jó disse que se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu o Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi, aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai porque ele é amor perfeito, um amor mais perfeito que de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim
que tem trazido as coisas de que necessito em casa e que curou meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Aqui ele fala do amor da mãe, né? Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Perceba que esse reino dos céus não é um lugar, talvez não deixe de ser, mas fundamentalmente um estado de percepção, um estado de não reação, um estado de não planejamento a partir da própria mente, um estado de entrega, e a partir dessa entrega, um novo olhar, uma nova percepção, um novo entendimento, um novo sentimento, uma nova maneira de ver o mundo, impulsos que não te dirigem mais. Perceba, se aquilo que te motiva em busca de uma pseudo-felicidade dissipa e morre, aonde está a felicidade? Aonde está a bem-aventurança? Onde está a alegria? Perceba que o presépio cai junto com a projeção. O presépio se fundamenta na projeção, na percepção. Mas com a ferramenta necessária, com a ferramenta correta, você vai entender o porquê você age assim, o porquê nós agimos assim, o que nos motiva a agir dessa maneira. Essa parte em negrito, né? Eu vou ler novamente e aí eu encerro por hoje. Foram quase um 4, 5 páginas, né? Devagarinho para ter compreensão, para que as palavras entreguem o que elas querem entregar. Não existe castigo da forma como compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Hoje eu percebo que o que ele quis dizer, tudo começa com o reconhecimento e com o arrependimento. Reconhecimento daquilo que eu não sou. Arrependimento de tudo aquilo que eu fiz e não quero mais fazer. Isso é o avesso da atividade do ego. O ego não consegue se arrepender. Uma mente tomada pelo ego não se arrepende de nada, porque ela não enxerga a imperfeição nela. Ela enxerga apenas perfeição. E aonde está a imperfeição? Nos outros. Obrigado.